Olá, boa noite, você que nos acompanha em todo o Piauí, muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos começando um novo projeto da O Dia TV, que é o Debate do Dia. Estamos no período eleitoral, pré-campanha, já iniciando a campanha eleitoral. Todo o nosso jornalismo está envolvido, o jornalismo do sistema O Dia de Comunicação, mais especificamente da O Dia TV, também todo voltado para a cobertura das eleições, com entrevistas, reportagens especiais, trazendo todas as informações para que você fique por dentro do que está acontecendo no Piauí e também no Brasil. Então, nossos telejornais vão fazer coberturas diárias da agenda dos candidatos, da programação da Justiça Eleitoral, mas toda quarta-feira, às 8h30 da noite, você é o nosso convidado especial para o programa Debate do Dia, que vai ficar durante todo o período das eleições, também com debates, também com entrevistas, para que você amplie os seus horizontes, para que você tenha mais informações sobre as eleições. Então, vou reforçar o convite. Toda quarta-feira, a partir das 8h30 da noite, Debate do Dia aqui pela O Dia TV. Seja bem-vindo você que nos acompanha pelo canal 23.1, em Teresina e na região metropolitana, você que nos acompanha pelo 44.1 em Santa Quitéria, região no estado do Maranhão, quem nos acompanha pela Operadora NET, canal 521, e também quem nos acompanha pelas nossas redes sociais, pelo Portal Dia, também teremos repercussões no jornal O Dia, na FM O Dia, sistema multimídia para você uma ideia de como nós estamos com esse projeto especial das eleições 2022. E comigo, aqui o meu amigo João Magalhães, toda a equipe do Política do Dia. João Magalhães, Tássio Cruz, Eliezer Rodrigues, Eda Maciel, estaremos aqui participando desta cobertura especial e analisando não só as entrevistas que faremos aqui, mas as notícias mais importantes da semana. João, boa noite. Seja bem-vindo, João. Lembrando, do Portal Dia e é editor de política do Jornal Dia. Prazer ter você aqui nesse início de jornada, desse projeto do Sistema Dia de Comunicação e vamos seguir aí até a apuração, João Magalhães, do último voto. Isso mesmo, Douglas. Boa noite para você, boa noite ao nosso telespectador. Até o dia 2 de outubro e em caso de segundo turno até o final de outubro, certamente vamos estar levando ao cidadão piauiense todas as informações na nossa cobertura no jornalismo político que tem a credibilidade como principal marca. A credibilidade é a principal marca do Sistema Dia de Comunicação há mais de 70 anos. E aqui no Debate do Dia a gente vai entrevistar. A ideia é aprofundar, é ter nesse momento uma conversa direcionada para discutir os interesses do Piauí. Arrancar dos candidatos as propostas, os projetos, as ideias que eles querem implementar caso sejam eleitos. Obviamente que a eleição é a festa da democracia e não se faz democracia se não debater, se não questionar. Com certeza, essa missão, o Jornal Dia, o Sistema Dia de Comunicação não abre mão de fazer e o Debate do Dia vai ser mais uma prova, vai ser mais um produto de que a gente vai colocar em prática exatamente essa defesa da democracia, claro, entrevistando e questionando todos os nossos pré-candidatos. João, e um detalhe interessante, esse período de pré-campanha, a gente já debate isso no Jornal Dia News e os candidatos concordam, né? Quer dizer, até os candidatos, a gente imaginaria, por exemplo, assim, em princípio, que os candidatos até gostassem desse período ampliado, né, já que a campanha foi reduzida a 3 meses, que os candidatos estão comemorando, porque desse longo período de pré-campanha, mas pelo contrário, eles estão reclamando do tempo exagerado da pré-campanha. E aí, um debate que a gente vai iniciar no Debate do Dia, que é o seguinte, João, já nós temos uma reportagem mostrando as regras da lei eleitoral, o calendário da Justiça Eleitoral. Já a Cíntia Moura traz os detalhes. Mas antes eu queria só começar com o João, falando sobre essa questão do período de pré-campanha, um período longo. Sim. Né, um período longo. E se a gente for analisar, João, detalhadamente, qual a diferença de uma pré-campanha para a campanha eleitoral? Porque eu acho que essa reforma, o objetivo era, digamos, reduzir o tempo de campanha eleitoral. Eu acho que a Justiça Eleitoral focou demais na campanha eleitoral e esqueceu, deixou esse vácuo aproveitado pelos candidatos, embora reclamando, da pré-campanha. Porque o que muda de fato?
Você não pode pedir voto, você não pode fazer... falar seu número, falar seu número. Porque ainda não tem número. Né? Adiantar slogan de campanha. Sim. Mas, de fato, João, fica algo, de uma certa forma, se você concorda, se a gente analisar, por exemplo, as estruturas de campanha, fica uma questão desigual, porque nem todos os candidatos têm estrutura suficiente para uma pré-campanha e campanha tão longa, né? Isso mesmo, Douglas. Eu acho que a intenção foi boa, porque, obviamente, a gente vive em um país em que é necessário, a população está discutindo, né, tem a questão do viés pedagógico da política, que é preciso a gente sempre debater. Quanto mais a nossa população debate, quanto mais a nossa população acompanha o diálogo político, as questões políticas, mais a gente tem, certamente, um avanço da cidadania. A grande questão é de que a intenção foi boa, porque antes você tinha 90 dias de campanha eleitoral, se reduz para 45 dias, portanto, a partir de agosto, e você ganha mais tempo na pré-campanha. Neste ano, a gente observa que desde janeiro a gente faz cobertura de eventos políticos, de reuniões de partidos políticos, de encontros de militâncias. Então, de fato, o período do debate eleitoral foi bem ampliado, porque antes eram 90 dias, agora a gente tem o ano eleitoral, a gente já entra no mês de janeiro discutindo as eleições. Por outro lado, de fato, causa um certo prejuízo no debate essa extensão do tempo. Por quê? Porque para você mobilizar a sociedade em torno de uma discussão, você precisa empreender muitos esforços, muitos recursos financeiros, e aí nem todos os partidos têm a mesma quantidade de recursos, então isso de fato prejudica o debate, porque você tem quem está no governo, obviamente que diariamente vai estar na imprensa discutindo ações, né? Os principais grupos de oposição certamente vão ter acesso a mais recursos, portanto, também tem mais condições, mais estrutura de tocar uma campanha quando ela é ampliada. Mas há aqueles atores que são prejudicados porque, obviamente, não têm tantas condições de empreenderem esforços no que diz respeito à discussão, à questão do envolvimento da militância político-partidária, enfim, houve uma ampliação desse período que, de fato, contribuiu para o debate político, mas privilegiou as grandes estruturas partidárias. O que se pode dizer, eu acho que é mais ou menos o seguinte, você que está nos acompanhando, o que é que ocorreu? Na verdade, nós temos uma grande campanha. Na verdade, se você for analisar, você não tem uma redução de 90 para 45 dias de campanha. Na verdade, você tem uma ampliação de 90 para um ano, praticamente, de campanha. Porque a diferença entre campanha e pré-campanha, as diferenças são tão pequenas que o que é que ocorre? Você faz uma campanha disfarçada de pré-campanha. Você posta nas suas redes sociais, por exemplo, o candidato, João, estivemos em pré-campanha na cidade de Miguel Alves, estivemos em pré-campanha na cidade de Campo Maior, estivemos em pré-campanha na cidade de Bom Jesus. Todos os atos são de campanha eleitoral, claro, menos aqueles que são expressamente proibidos pela lei eleitoral. Mas é uma grande campanha eleitoral, então são distorções da legislação. A gente observa, por exemplo, e não é errado esse esforço do TSE, aliás, do Tribunal Superior Eleitoral, em conter, por exemplo, desinformação, fake news, de manter a estrutura de votação, de melhorar a urna eletrônica com mais segurança, com mais facilidade para o eleitor. Mas a eleição não se resume só a isso, a eleição é muito mais. São as atividades dos candidatos que a gente está discutindo aqui. É muita... E aí, Douglas, você tocou numa questão que eu acho que é importante, que é a diferença, né, dos atos de campanha para pré-campanha são pequenos, como, por exemplo, você não pode falar seu número porque, na prática, o seu número ainda não foi registrado. Mas se você é um candidato majoritário e todo mundo sabe o seu partido, o cidadão brasileiro já sabe qual é o número dos principais partidos políticos do Brasil. Então, obviamente, que o cidadão está lá fazendo pré-campanha, não pode falar o número, mas o cidadão já sabe que ele é de determinado partido, já sabe o número daquela sigla, então, de fato, é uma campanha ampliada. João, convido você e os nossos telespectadores, internautas, para acompanharem um resumo das regras que a Justiça Eleitoral preparou para a campanha, durante o período da campanha, está se aproximando. E aí não só em relação aos candidatos e partidos, mas também em relação aos eleitores. A Cíntia Moura tem os detalhes e você vai acompanhar agora essa reportagem produzida por ela, trazendo todas essas informações. Vamos lá. Eleitores, candidatos, partidos ou coligações e profissionais da comunicação. Todos devem ficar atentos ao calendário eleitoral.
É preciso seguir à risca para que as eleições de 2022 sejam tranquilas e sem brechas para a impunidade e a desobediência das regras. O calendário eleitoral é muito importante porque lá tem prazos para partidos, candidatos, mas também tem prazo para o público em geral. Por exemplo, as pessoas com deficiência ou com problema de mobilidade. Eles têm agora, a partir do dia 18 de julho até o dia 18 de agosto, para solicitar a mudança de local de votação. É um dado importante para eles, e se eles perderem esse prazo, quando é no dia das eleições, vão para um lugar que está inacessível, por exemplo, de fácil, que vai dificultar o exercício do voto. Entre 20 de julho e 5 de agosto serão realizadas as convenções partidárias. É o momento em que os membros dos partidos políticos se reúnem para escolher os candidatos que serão lançados e apoiados pelo partido. Os registros das candidaturas devem ser feitos até o dia 15 de agosto. A campanha eleitoral com comícios, distribuição de material gráfico, propagandas na internet e caminhadas deverá ocorrer a partir do dia 16 de agosto. Já as peças publicitárias em horário gratuito de rádio e televisão, que são as propagandas eleitorais, ficam liberadas entre 26 de agosto e 29 de setembro. E no dia 1º de outubro, ficam proibidas as campanhas nas ruas e na internet. O Tribunal Regional Eleitoral fará nos próximos dias um treinamento com os representantes dos partidos ou coligações e com os advogados, para que haja transparência em todo o processo eleitoral. O tribunal disponibilizou 2 vagas para cada partido político, para ele vir aqui fazer um treinamento no sistema de registro de candidatura externo, que é o chamado Candex, que é através do Candex que são enviadas informações dos candidatos, das coligações e federações para a Justiça Eleitoral. Então é muito importante o preenchimento desse sistema, você compreendê-lo e saber manuseá-lo, porque as informações, se elas vierem erradas, ela pode até anular, né, um registro, um pretenso registro de candidatura do próprio partido e influenciar também, impactar nos candidatos. Olha, João, é preciso entender o seguinte, a Justiça está muito atenta e hoje em dia, o que é que ocorre? Muitas vezes, as redes sociais, elas têm o lado bom e o lado ruim. Né? Eu defendo, já disse aqui, eu acho que tem que haver uma regulação, porque não é possível se viver num ambiente de selva, num ambiente de guerra, nas redes sociais de ódio, mas as redes sociais têm uma vantagem. Por quê? Porque muitas vezes o candidato, ele está em atividade de campanha e comete um erro, comete um deslize, ou até um erro proposital mesmo, e posta na página oficial dele. E ali, muitas vezes, a Justiça Eleitoral nem precisa estar lá para detectar que a prova é a postagem do candidato, ou a postagem de algum simpatizante, alguém que esteve lá. Então, as redes sociais também servem como uma fonte de fiscalização da Justiça Eleitoral. Agora, o que é que eu acho importante? Nós, jornalistas, você, eleitor, é a gente primar pelo debate de propósito, porque vai haver, João, um festival de fake news, de desinformação, vai haver também, que é normal, essa guerra entre determinados candidatos. O que não se pode admitir é que haja uma prevalência desse tipo de comportamento em detrimento das propostas que interessam à população. É verdade. Ninguém pode excluir, é impossível excluir as redes sociais do debate eleitoral. Obviamente que não só os candidatos, mas os eleitores estão lá. Então, o que é necessário realmente é uma regulamentação desses meios de comunicação para que eles contribuam para a elevação do nível do debate, né? O nível do debate político é que precisa ser elevado. E é claro, para isso, a Justiça Eleitoral precisa contar com a boa vontade, com a atuação dos candidatos e também da sociedade. Você fala aí de alguns pré-candidatos que já estão, muitas vezes, descumprindo algumas regras eleitorais, e as redes sociais têm ajudado a Justiça a descobrir esses fatos, né? Como a questão da campanha antecipada, já que a gente está debatendo a ampliação desse período de campanha. Então, as redes sociais, sem dúvida nenhuma, elas são uma ferramenta, são instrumentos que, se estiverem a serviço da sociedade, podem contribuir e muito. É claro que a legislação, assim como a própria atuação do Poder Judiciário, precisam avançar no sentido de equiparar, né, de acompanhar toda essa evolução
pela qual o debate político tem passado e que as redes sociais têm influenciado tanto. Mas eu não tenho dúvidas de que cada processo eleitoral, né, cada eleição, a gente observa que é uma espécie de laboratório. Tanto é que as regras mudam de uma eleição para a outra. Então, o que a gente espera é que lá em 2024 a legislação esteja ainda mais, passe por uma evolução melhor e, claro, a gente tenha uma legislação mais eficiente e uma justiça mais capaz de acompanhar os fatos com mais velocidade. Nós vamos agora para o intervalo comercial e, na volta, nós vamos receber o pré-candidato a deputado federal Kleber Montezuma, pré-candidato pela oposição. Mas um detalhe só no intervalo, que nós vamos discutir aqui na política, durante toda a cobertura política do Sistema Dia de Comunicação, no Debate do Dia, no Jornal Dia News, enfim, essa questão da prestação de contas. Isso vai dar um problema, candidato correndo de última hora atrás de recibo, atrás de documento para prestar conta, porque o Tribunal Regional Eleitoral reprovou. Enfim, esse é um outro tema que eu já estou adiantando ao telespectador, que vai ser muito presente durante a nossa cobertura eleitoral. Toda quarta-feira, às 8h30 da noite, nós temos um encontro marcado com o debate do dia, toda a equipe de política da O Dia TV, do Sistema O Dia de Comunicação, discutindo as eleições, entrevistando os candidatos e levando as principais informações do pleito eleitoral no Piauí para a sua casa, seja através da O Dia TV, seja através das nossas redes sociais. O nosso primeiro convidado está aqui conosco, é o professor Kleber Montezuma, que é pré-candidato a deputado federal e é pré-candidato pelo Progressistas, pela base de oposição. O professor Kleber é o primeiro entrevistado do debate do dia. Eu vou entrevistar com o meu amigo João Magalhães. Professor Kleber, boa noite, seja bem-vindo e um prazer receber o senhor aqui como primeiro entrevistado. Boa noite, Douglas, boa noite, João. Boa noite aos que estão nos vendo, ouvindo. Professor Kleber, o senhor foi candidato a prefeito de Teresina e em outras entrevistas que nós fizemos, o senhor disse que conversa muito com as pessoas, onde o senhor vai, supermercado, restaurante, enfim, qualquer lugar, muita gente falando de arrependimento, que não tinha votado no senhor, mas que hoje, se a eleição, se pudesse votar, votaria, porque está arrependido, reclamando da atual gestão. E eu começo fazendo a primeira pergunta. Teresina, por conta de tudo isso, é o seu principal colégio eleitoral? É onde o senhor mais investe, mais vai investir durante a campanha? Douglas, Teresina tem 586 mil eleitores habilitados. 586 mil eleitores habilitados. Quando a gente tira voto branco, nulo, aquelas pessoas que não comparecem, abstenção e tal, para deputado federal, algo em torno de 450 mil votos válidos. Voto suficiente para eleger 4 deputados federais. 4. Né? Então, esse é o maior colégio eleitoral do estado do Piauí. E eu trabalho em Teresina, eu fui secretário da prefeitura de Teresina com o Wal Ferraz, com o Chico Gerardo, com o Firmino 4 vezes, trabalhei com o Silvio Mendes, prefeito, fui pré-candidato a prefeito e fui candidato a prefeito de Teresina nas últimas eleições, candidato de Firmino, que Firmino queria que eu fosse o prefeito para dar continuidade ao trabalho que ele realizava, para cuidar da cidade de Teresina. Então, eu estou olhando para Teresina e estou trabalhando nessa pré-campanha e vou trabalhar na campanha quando chegar o momento adequado, segundo a lei eleitoral, olhando para Teresina como sendo uma eleição daquelas que acontece na Europa, né? E também no Canadá, no Japão, onde nós temos as eleições em que se elege as pessoas por território. Voto distrital. Voto distrital, exatamente. Então, Teresina é um grande distrito eleitoral. Né? Pode-se dizer o maior distrito eleitoral sozinho, porque a segunda população eleitoral vai para Parnaíba, 100 mil eleitores. E aqui nós temos 586 mil eleitores. Na eleição de prefeito, no primeiro turno, eu tive 111 mil votos. 111 mil votos. No segundo turno, mais de 140 mil votos. Então, verdadeiramente, eu trabalho aqui, eu sirvo a cidade de Teresina. Nós temos aqui nesse distrito eleitoral, pode-se dizer assim, nesse colégio eleitoral, voto suficiente para eleger 4, 5 deputados federais
E eu vou me apresentar aqui pelos serviços que realizei na cidade, pelo que eu já fiz pela população de Teresina, sobretudo aqueles que precisam mais, para dizer, olha, estou aqui presente para que Teresina tenha voz, para que Teresina tenha alguém que carregue consigo o sentimento da cidade, para que Teresina tenha alguém que trabalhe pela cidade de Teresina, pela população de Teresina. O senhor acha que Teresina, olhando hoje a bancada, claro, com respeito a todos os candidatos, todos destinam recursos, emendas para Teresina, mas verdadeiramente Teresina não tem um representante, na sua opinião, que diga assim, esse deputado federal é um deputado federal de Teresina? Douglas, Teresina elegeu lá atrás, em 1981, o ex-prefeito Alferraz, deputado federal. Ele foi eleito só na cidade de Teresina. Depois, Teresina elegeu Dona Miriam Portela, que foi deputada constituinte, só na cidade de Teresina. Na sequência, Teresina elegeu a ex-deputada Francisca Trindade, só na cidade de Teresina. E, por último, Teresina elegeu o promotor Afonso Gil Castelo Branco. O que eu estou falando é isso, quer dizer, a Teresina, que tem 586 mil eleitores habilitados, elegeu um deputado. A cidade de Teresina elegeu um deputado. Porque o que ocorre hoje? Ocorre hoje os deputados aí têm as suas votações espalhadas pelo estado do Piauí, que é de acordo com a legislação eleitoral, o próprio modelo eleitoral que se tem. Então, nós temos um deputado que é de São Raimundo Nonato, mas é votado em Teresina, é de São João do Piauí, mas é votado em Teresina, Guadalupe, mas é votado em Teresina, e vários outros municípios que são votados em Teresina. Assim como temos um deputado que nasceu em Teresina, mas que a votação dela em Teresina não é a votação que o elegeu, apenas complementou. O que eu estou propondo para a cidade de Teresina? É Teresina ter um deputado para dizer assim, este é o nosso deputado. E para isso, é preciso que a cidade eleja. Para a cidade eleja. Assim como elegeu o Alferraz, elegeu Dona Miriam Portela, elegeu Francisca Trindade e elegeu o promotor Afonso Gil Castelo Branco. É nesse sentido. Professor, a gente ainda está em pré-campanha, né? Mas lá no início do ano foi bastante cogitado que o senhor seria um candidato majoritário, provavelmente ao Senado, né? Depois foi anunciado em relação à questão partidária a sua filiação à União Brasil, mas agora o senhor é pré-candidato a deputado federal e pelo Progressistas. Como foi essa mudança? Houve pressão de alguém? Como é que foi todo esse processo de mudança ainda na pré-campanha? A política, na verdade, eu não sou um político, eu estou aprendendo, né, a ser político, eu sou um aprendiz de político, porque eu sempre fui um gestor. Eu fui secretário de Assistência Social da Prefeitura, fui secretário de Habitação e Urbanismo, secretário de Educação 3 vezes. Daí Firmino me chamou para que eu fosse o pré-candidato a prefeito e candidato a prefeito. Foi quando eu comecei, de fato, a vivenciar a política como ela é. Né? E agora nessa pré-candidatura que é de deputado federal. E como você pontuou, antes dessa pré-candidatura a deputado federal, eu queria ser candidato ao Senado. Mas o que acontece? Eu estava no PSDB. O PSDB não formou chapa para estadual, não formou chapa para federal, não formou chapa para o Senado e nem para o governo. E nem para a presidência da República. Quer dizer, pela primeira vez, o PSDB deixou de apresentar candidaturas, no caso aqui, o Piauí, candidatura própria, na sua própria legenda, e em nível nacional para o país. Muito bem. Depois, e aí por onde é que eu vou? E para onde eu estava me movimentando, não havia vaga, não havia o espaço. Né? E o que sobrou, o que restou? Né? O que restou foi, bom, para você participar das eleições, é preciso que você tenha um partido, preciso que você tenha uma legenda. E aí eu recebi um convite para o senador Ciro Nogueira, né? E recebi um convite para ser pré-candidato a deputado federal. E a pergunta é, por que não foi senador? Por uma razão simples. Tanto eu quanto o Silvio Mendes formamos um bloco aqui de Teresina dentro do mesmo grupo político, que éramos do PSDB. E aí Silvio Mendes, pela sua performance, né, nas pesquisas, tanto em Teresina como no interior do estado, Silvio Mendes é colocado como pré-candidato ao governo do estado. Então, politicamente, eleitoralmente falando, não dava para ter um candidato ao governo do estado, sendo Silvio Mendes, do mesmo grupo que Kleber, candidato ao Senado. Seriam duas das três majoritárias. Seriam duas das três majoritárias. E os outros partidos, principalmente os progressistas, que é o maior partido, que tem a maior estrutura política, partidária e eleitoral no estado do Piauí, em todo o estado do Piauí. Como é que ficaria? Então, a política é isso, quer dizer, tem a vontade
que é particular, mas tem também o jogo da política para colocar as pessoas nos locais de tal modo que todos se sintam contemplados. E aí foi que fez a formação da chapa. Do nosso grupo, Silvio Mendes é o pré-candidato ao governo do estado, apoiado por todos, e aí dos progressistas, o Joel, o ex-prefeito de Floriano, é o nosso pré-candidato ao Senado, apoiado por todos, e a deputada federal Iracema, nossa vice-governadora, também apoiada por todos. Daí o convite do senador Ciro Nogueira e também de Silvio Mendes para que eu fosse participar, que eu viesse a participar dessa campanha como um pré-candidato a deputado federal. E aqui estou eu. O senhor falou que realmente pertence ao mesmo grupo, ao mesmo núcleo político, Dr. Silvio Mendes. E de fato tiveram, né, no início da política, nasceram no mesmo grupo político. E aí me vem o cenário atual, né, que a gente sabe que o PSDB esteve na prefeitura ultimamente com o ex-prefeito Firmino Filho. Hoje a cidade de Teresina é administrado pelo Dr. Pessoa. A gente avalia sempre que se Dr. Pessoa estivesse fazendo um mandato bom, certamente o grupo político de Firmino Filho estaria hoje completamente esquecido pela população. Mas a gente que acompanha a política diariamente e a gestão municipal, a gente sabe que hoje Dr. Pessoa tem uma impopularidade muito grande junto ao eleitorado e isso, de certa forma, favorece, né, aqueles nomes que são ligados à imagem de Firmino Filho, à imagem das gestões tucanas na prefeitura. Mas são vários nomes. Tem, por exemplo, o senhor, tem Silvio Mendes, tem o professor Washington Bonfim, que hoje está em outro grupo político. Está na situação. Exatamente. Aí a minha pergunta, na verdade, seria mais ou menos o seguinte: no seu entendimento, quem hoje, quais são os políticos que podem se beneficiar politicamente, eleitoralmente, do que a gente pode chamar de legado do PSDB, legado político de Firmino Filho? E outra questão, como é que você avalia hoje o comportamento político de Washington Bonfim, que sempre participou do núcleo político que o senhor sempre pertenceu e hoje está junto ao Partido dos Trabalhadores? Olha, eu posso dizer para você, João, que sem desmerecer a ninguém, todos têm o seu valor, mas eu me considero assim uma espécie de dinossauro. Por quê? Porque eu venho da linhagem de Ual Ferraz. Eu fui aluno de Ual Ferraz na Universidade Federal do Piauí, final da década de 70, início da década de 80. Eu participei da campanha de Ual Ferraz para a deputado federal, para a Câmara Federal, em 1981. E depois participei da campanha de Ual Ferraz para a Prefeitura de Teresina em 1985. E em 1986 eu fui com o Ual Ferraz para a Prefeitura de Teresina. E aí trabalhei no primeiro escalão e de lá para cá sempre estive. Acompanhei o Ual Ferraz quando ele foi candidato a governador em 1990, aí já pelo PSDB. Eu entrei no PSDB junto com o Ual Ferraz em 1990. Lá tinha o senador Chagas Rodrigues, tinha o deputado Zé Reis Pereira, a deputada Miriam Portela, o jornalista Paulo Fontinelli, que inclusive foi aqui da casa durante muitos anos e tal. Pois bem, então eu venho de lá. Por exemplo, Dr. Silvio Mendes. Dr. Silvio Mendes entrou na administração de Ual Ferraz, eu já estava na administração de Ual Ferraz. O Firmino, quando veio para a administração de Ual Ferraz, foi em 1993, já no terceiro mandato de Ual Ferraz. Eu já estava lá. Eu era secretário de Assistência Social e Firmino secretário de Finanças. Então, a minha história é uma história que antecede, né? Mas todos têm a sua participação. O Silvio Mendes foi presidente da Fundação Municipal de Saúde com o Ual Ferraz, com o Chico Gerardo, com o próprio Firmino e tudo mais. O doutor Washington Bonfim, ele já entrou nesse grupo já bem depois. Né? Bem depois. E eu posso dizer o seguinte, Kleber Montezuma, amigo do professor Washington Bonfim, eu fui que convidei o Washington para a gente se aproximar do Firmino. E numa conversa com o Firmino ficou, né, apaixonado pelo Washington Bonfim, pelo intelectual que ele é, pelo estudioso que ele é, pelo técnico que ele é muito, muito preparado. E aí o Washington trabalhou, inclusive o Washington foi secretário de Educação de Silvio Mendes. Sim. E foi um bom secretário de Educação. E foi um excelente secretário de Planejamento de Firmino. Quando chega agora nesse 2022, aí ruídos, dissonâncias ocorreram e o Dr. Washington Bonfim então saiu, né, e foi lá para o Cidadania e tentou construir uma candidatura ao governo do estado, já fazendo oposição ao Dr. Silvio Mendes, né, ao Dr. Silvio Mendes. Houve uma federação, a formação da federação do PSDB em nível nacional com Cidadania, e daí o PSDB em nível nacional resolveu que aqui no Piauí apoiaria a candidatura de Silvio para o governo do estado.
Então o Dr. Washington Bonfim ficou sem o espaço que ele queria. E ele resolveu então partir de vez para o lado do governo, de Wellington Dias e de Rafael Fonteles. Aliás, a história ela precisa ser dita de maneira clara. Quando eu conversei com o Washington, para que ele pudesse se aproximar da gente, pelo bom quadro técnico e cientista que ele é, pesquisador que ele era assessor de Merlong Solano, que à época era secretário de planejamento do governo do PT, do governo de Wellington Dias. Então o Washington Bonfim, na verdade... Ele retorna, né? Na verdade, antes de vir estar conosco, né, com os tucanos, na administração da prefeitura, com Silvio Mendes, depois com Firmino, ele servia ao Partido dos Trabalhadores como assessor do hoje deputado federal Merlong, que à época era secretário de planejamento. Então, na verdade, assim, ele teve uma passagem aqui conosco e ele tem muito valor, diga-se de passagem, e está prestando serviço agora a um partido político, a uma administração, a qual ele já prestou serviço antes de estar conosco. Mas tem todo o nosso respeito e tem, de minha parte, a minha gratidão. João Magalhães, se a gente pudesse atribuir um título de filme a esse episódio do professor Washington, ele é De Volta para Casa. Ele sempre foi do PT. Pessoal, nosso tempo está esgotado, mas eu não posso encerrar a sua participação sem fazer essa pergunta. Só tem 2, 3 minutos para responder, que é o seguinte: o deputado federal, caso o senhor seja eleito, a gente observa historicamente os deputados exaltarem, por exemplo, emendas para município A, emendas para município B, e se resume a emendas. Propostas mais elaboradas, propostas, digamos, com repercussão nacional, dificilmente são aprovadas. Que demandam um certo intelecto, né? Que além de demandar um certo intelecto, João, demanda também uma certa articulação, que dificilmente se vê, né, com raríssimas exceções, porque não dá para emplacar uma proposta muito elaborada numa Câmara daquele tamanho, sem uma articulação. São mais de 500 deputados. São mais de 500 deputados. Então, na verdade, professor, a pergunta é: o que é possível fazer para, de fato, a gente observar um resultado que atinja um número maior de pessoas e sair desse lugar comum que é a emenda parlamentar? Olha, na verdade, hoje no Brasil inteiro, o que se vê são os deputados e os senadores se prevalecendo das emendas parlamentares. A rigor, o Brasil vive um sistema que não é o presidencialismo. Formalmente vivemos um sistema presidencialista, mas na prática o sistema é um sistema de semipresidencialismo com uma prevalência muito forte do Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional ele tem uma força hoje muito grande sobre a presidência da República. Isso a gente vê claramente. E por essa razão, eles têm feito, dentro do Congresso, esses movimentos que, de certo modo, tornou os deputados pessoas que independem do governo federal. Por quê? Porque as emendas parlamentares que antes poderiam ser liberadas, mas era liberado num jogo político e tal, com a presidência da República, hoje não, elas são impositivas. Então, ela tem um caráter de imposição e ela tem que sair. E elas são distribuídas. Agora, o que se observa? Cada um faz da forma que acha mais conveniente. Eu, particularmente, não condeno. Eu acho que isso pode ser feito dessa maneira e cada um faz da sua forma. E a população é que deve julgar. O que deve ser colocado recurso? É para fazer o calçamento ou é para a educação? É para fortalecer o sistema de saúde, para atender melhor as pessoas, ou é para fazer calçamento? É para tornar a segurança pública mais efetiva, dar garantias para a população de segurança pública, ou é fazer mais calçamento? Então é a população que deve fazer esse julgamento. Agora, eu pessoalmente, se por acaso eu vir a chegar ao Congresso Nacional com mandato de deputado federal, eu vou trabalhar na educação. Na educação, eu gostaria de defender a bandeira de que a educação seja uma educação que promova verdadeiramente o ensino e o ensino de qualidade para todos. E aí o ensino integral. O ensino integral, a educação integral e a escola de tempo integral, para que as crianças e os jovens estejam na escola. Então isso eu vou defender para que nós tenhamos em nível nacional. E no Piauí isso é mais necessário. E, sobretudo, eu vou defender a escola de ensino técnico profissionalizante.
Na Europa como um todo, no Japão, nos Estados Unidos, no Canadá, o ensino técnico profissionalizante, em nível médio, ele é muito fortalecido, porque ele garante a qualificação da mão de obra, garante um emprego mais rápido para a juventude e dá ao mercado de trabalho uma mão de obra qualificada para que as empresas possam ter aquelas pessoas que precisam para fazer os trabalhos que são necessários. Veja, o Brasil hoje tem uma dicotomia que é um negócio horroroso. De um lado, um desemprego imenso, sobretudo com os jovens, e do outro lado você tem as empresas precisando de jovens com determinadas qualificações. E não tem essas qualificações necessárias que o mercado de trabalho está precisando. Então você tem, de um lado, as pessoas, os jovens sobretudo, precisando de trabalho, de emprego, e as empresas do outro lado, precisando de pessoas com aquele tipo de qualificação. Então nós temos que trabalhar nessa perspectiva. E uma outra coisa que eu vou também, na educação vai ser prioridade, eu sou um homem da educação. Mas uma coisa também que se eu tiver essa oportunidade eu vou trabalhar, porque eu acho isso absolutamente necessário. Nós temos que mexer na legislação que trata da segurança pública no Brasil. Não dá para a gente ficar com essa legislação em nível nacional. É lei federal, tem que ser mexida na Constituição, tem que ser mexida em leis ordinárias. Não dá para a gente continuar com essa legislação em que, nos municípios, o crime organizado tome de conta da sociedade. O crime organizado apavore as pessoas. Aqui em Teresina, em Parnaíba, na região de Luiz Correia, na região do litoral do Piauí, o crime organizado domina todos os dias. Entram dentro da casa e matam com 10, 12, 20 tiros. Vai no estabelecimento em que a pessoa trabalha e dá lá uma saraivada de balas. Na praça, na rua, em tudo quanto é de lugar. O crime organizado está dessa modo. E o que é que acontece? Por vezes a polícia prende, mas aí os advogados encontram brechas na legislação e por lá é solto. Diz até assim, a polícia prende e a justiça solta. Fica até uma imagem muito ruim para a justiça, que eu acho que essa imagem ela não é justa. Por quê? O que é que os magistrados fazem? O que é que os juízes fazem? Eles têm a obrigação de olhar o que está escrito na lei, o que diz a lei. E aí os advogados conseguem encontrar aquelas brechas e por aquelas brechas terminam soltando, colocando na rua aqueles bandidos, aqueles chefes de crime, aqueles traficantes, aqueles que cometeram aqueles crimes hediondos, muitos deles. Então é preciso mexer nessa legislação que trata da questão da segurança pública. E eu, se tiver a chance, eu irei tratar disso. Eu vou me alinhar àqueles homens e mulheres que no Congresso Nacional queiram modificar isso, para que a sociedade tenha segurança verdadeiramente. Uma segurança em que a polícia prende e o bandido, o traficante, o criminoso fica preso. Por quê? Porque a legislação diz que lá é o lugar dele. Lá é o lugar dele. E não solto como acontece aqui no Brasil e particularmente aqui no estado do Piauí. Professor, muito obrigado pela sua participação. É um prazer recebê-lo aqui. O senhor vai voltar mais vezes, até quando a legislação permitir, para a gente discutir mais essas propostas. O senhor hoje pré-candidato, mas quando retornar, sem dúvida nenhuma, já como candidato. Obrigado. Eu agradeço a oportunidade e fico sempre à disposição para trocar ideias. Eu acho que vocês aqui estão fazendo uma coisa que eu acho que é muito boa para a sociedade, muito boa para a democracia. Tratar de ideias. Eu falei aqui de educação, falei de educação integral, falei da educação em tempo integral, falei do ensino profissionalizante para os jovens, para dar uma oportunidade para os jovens, e falei da questão da segurança pública de uma forma diferente. Não falei aqui apenas colocando mais homens da polícia nas ruas. Nós temos que mexer na legislação, porque é por lá que tem as brechas que solta aqueles que a polícia prende. Obrigado. E a gente vai tratar também deste assunto durante toda a cobertura das eleições 2022. Mas eu vou adiantar aqui para que você fique aí do outro lado, esperando a nossa volta, que são pesquisas eleitorais. Olha o que tem de festival de pesquisa eleitoral. Um candidato divulga uma pesquisa eleitoral em um dia, dizendo que ganha no primeiro turno. 2 dias depois, o outro candidato divulga uma pesquisa praticamente igual à primeira, também dizendo que ganha no primeiro turno. Qual a pesquisa correta? Qual é a pesquisa que o eleitor deve acreditar? Sim. Olha, se há uma questão que eu acho que deve ser estudada pela Justiça Eleitoral, debatida, deve haver uma normatização, assim, algo mais sério, tão sério quanto a dedicação da Justiça Eleitoral no combate à desinformação e à fake news, é pesquisa eleitoral.
Porque, João Magalhães, a pesquisa eleitoral hoje no Brasil virou fake news. Exatamente, virou as tá informações. inserida. Porque, olha, como é que eu sou candidato a governador do Piauí, o João Magalhães é candidato a governador do Piauí. Eu divulgo hoje uma pesquisa dizendo que eu ganho no primeiro turno. 2 dias depois, o João divulga uma pesquisa, se a gente for olhar os dados, são pesquisas muito parecidas. Em relação à amostragem, né? Em relação à amostragem, a quantidade de eleitores ouvidos, Sim, margem idade, de erro, faixa etária. Então, digamos, segunda eu divulgo, eu ganho no primeiro turno. Quarto, o João divulga que ganha no primeiro turno. Alguém está errado, João Magalhães, ou os dois estão errados até, Sim. porque pode ser uma eleição de 2 turnos. Então, é outra questão que precisa ser, tem inclusive na internet aí, falando de pesquisa de R$500, enfim, é uma confusão. Isso já era tema de discussão lá na última eleição, agora está pior. Com certeza. Douglas, é um setor que certamente precisa de uma regulamentação maior. A própria Justiça Eleitoral, mas na verdade a Justiça interpreta a lei, né? A legislação é de responsabilidade do Congresso Nacional. Então é exatamente o Congresso que tem que ampliar essa regulamentação. Como você disse, é preciso se debruçar sobre esse olhar mais técnico. Qualquer instituto de pesquisa tem lá o seu estatístico responsável. Pois então, é preciso que aumente uma fiscalização sobre o trabalho desses profissionais na hora de definir questões relacionadas a esses detalhes técnicos, como amostragem, como a faixa etária, localidades onde as pessoas, os eleitores são entrevistados. Então, isso de fato demanda uma regulamentação. As pesquisas eleitorais, já que a gente está nesse debate mais amplo sobre fake news, elas são muito utilizadas para espalharem notícias falsas sobre esses cenários e tudo isso interfere, de certa forma, no resultado final das eleições. E o que deve interferir no resultado final das eleições é o debate, né? É a apresentação de propostas, né? A formulação de ideias. As eleições não devem ser influenciadas meramente pela utilização de pesquisas eleitorais, que muitas vezes tem a ver com o abuso de poder econômico. Afinal de contas, a gente sabe que pesquisas são contratadas. E quem contrata uma pesquisa, certamente são grupos, são partidos que possuem muitos recursos financeiros. Uma pesquisa, se você for acompanhar o mercado, uma pesquisa eleitoral não é barata, né? São institutos que cobram milhares de reais para se fazer uma pesquisa, para se detalhar bem, para cair em campo em busca desses números, em busca desses dados. Então, de fato, é um setor que precisa de uma regulamentação bem maior. A fiscalização do ponto de vista da Justiça Eleitoral precisa ser mais eficiente e um caminho, de fato, está na mudança na legislação que precisa se aprimorar mais, porque, de fato, é um item que tem influenciado bastante o debate político e, claro, prejudicado muitas vezes muitos candidatos e até mesmo a confiança no processo eleitoral. Claro. Porque o cidadão que vê uma pesquisa na segunda-feira com um resultado e na terça-feira um resultado completamente diferente, ele vai começar a desconfiar exatamente do próprio debate eleitoral, da própria realização das eleições. Enfim, então, de fato, é um setor, é um segmento em que a Justiça precisa ter um olhar mais atento, mas ela precisa também de uma evolução do ponto de vista do próprio texto da lei. Agora, é preciso entender o seguinte, a pesquisa eleitoral, ela é uma pesquisa que retrata o momento em que ela foi feita. Então, por isso que a expressão que se usa é retrato. Como você pegar uma câmera fotográfica e tirar, por exemplo, uma foto de uma paisagem. Sim. Essa paisagem naquele instante era daquela forma. Minutos depois, ou dias depois, a paisagem muda, é uma outra paisagem. Então, aquele resultado que foi medido pela pesquisa eleitoral, ele é outro uma semana depois, muito ao sabor dos acontecimentos. Então, no caso das candidaturas majoritárias, vamos falar de Piauí. Então, o candidato a governador enfrentou uma polêmica, ou então causou uma polêmica. Logo após a pesquisa, essa polêmica, por exemplo, rendeu comentários negativos. Se a gente for analisar no cômputo geral, os comentários foram muito mais negativos do que positivos. Obviamente que a próxima pesquisa deve refletir uma diminuição de intenção de voto em relação a este candidato. Tem todas essas nuances que a gente, eu, João, enfim, os jornalistas que acompanham política, nós sabemos disso. Agora a gente está falando, não é... Porque tem muita essa história, João, assim. Sim. Você conversa com alguns jornalistas, inclusive colegas, e até políticos. Não, mas isso com o tempo se ajusta. Não é questão de ajustar. Então, quando eu falo isso, eu estou querendo dizer o quê? Estou querendo dizer assim, não,
pode errar até um determinado período. Depois o Instituto vai se aproximando do resultado verdadeiro. Então quer dizer que a legislação permite que durante o período o Instituto minta, manipule e só fale a verdade quando estiver próximo do período eleitoral e o estrago feito antes. Então, na verdade, a pesquisa ela precisa retratar a realidade em qualquer momento que ela for feita. Ela tem que retratar a realidade nua e crua. Doa a quem doer. E tem um detalhe, Douglas, que é interessante, e a população, acredito que ela tem discernimento para isso. Se você for acompanhar, por exemplo, uma campanha eleitoral que tem 2 grupos políticos majoritários, pesquisas de um determinado instituto, de um instituto A, sempre demonstra que o candidato A está na frente. Pesquisas de outros institutos, né, o Instituto B, o Instituto C, demonstram que o segundo candidato é quem está liderando as pesquisas. Já o candidato ao instituto, né, João? Exatamente. Então você precisa fazer uma leitura muito simples para identificar que aquele instituto, né, que na pesquisa daqueles institutos, determinado candidato é beneficiado. Então, isso se decorrer até o fim do processo eleitoral, influenciou, né, demonstrou que, de fato, aquele instituto tem um certo alinhamento no que diz respeito aos seus resultados com determinada campanha. E isso é muito perigoso para o processo eleitoral. Isso deixa a visão do eleitor embaçada do ponto de vista da realidade. E, claro, quando você quer discutir processo eleitoral, você tem que ter a realidade sendo mostrada. Porque o primeiro passo, inclusive, para a própria sociedade encontrar os seus erros e pensar em soluções é ter consciência da realidade que ela está inserida naquele momento. Se a gente começa a embaçar a visão do eleitor sobre esse cenário, obviamente que ele não vai ter todas as condições reais de tomar uma decisão de forma honesta sobre em qual candidato ele vai depositar sua confiança através da urna. Aí tem vários critérios que você pode utilizar, por exemplo, como o critério do voto útil. Sim. O voto útil ele sempre é decidido mais próximo do dia da eleição, na reta final. Então isso muda muito, bem próximo da reta final, você observa sempre uma mudança considerável de percentual. Por isso que a pesquisa mais real é a chamada pesquisa boca de urna, que é aquela realizada com o eleitor na fila de votação. Ali é muito difícil o eleitor mudar na fila de votação, por isso que ela é mais real. Tanto é verdade que muitas vezes o candidato, aliás, o veículo de comunicação que encomenda uma pesquisa boca de urna, ele diz, de acordo com a pesquisa do Instituto tal, fulano de tal é o próximo governador do Piauí, porque ali é bem preciso. E uma outra questão que nós vamos discutir ao longo da nossa cobertura é a seguinte: essa história de metodologia, João, quero justificar. A metodologia. Não, veja, os institutos podem ter metodologias diferentes. Essas metodologias podem até resultar em percentuais um pouco diferentes. Coisa de 30%, margem de erro, né? Margem de erro, 33%, 34%. Mas não completamente oposto o resultado. Quer dizer, o resultado dá mais de 50% para candidato A e a outra pesquisa dá mais de 50% para candidato B. Não tem, em lugar nenhum do mundo, mais de 100% de eleitores. Não dá. Essa conta não fecha. Então a gente vai tratar muito disso, dissecar, debater. E nós vamos disponibilizar também o nosso número de WhatsApp ao longo da nossa cobertura para você mandar as suas opiniões, mandar as suas dúvidas. Agradecendo ao meu querido amigo João Magalhães, que vai entrar de férias. Eu vou ter que tomar o café do João Magalhães. Estou tomando o café, viu, João? Sim. Na política do dia, que o senhor está de férias, né? Terceiro período do ano. Então, muito obrigado a você pela audiência. Obrigado, João. Foi um prazer ter você aqui. Estamos às ordens, Douglas. Uma boa noite para você, uma boa noite a todos. E estamos à disposição, obviamente, em todo esse período eleitoral para levar a melhor informação para o nosso telespectador. Está só começando. É só o ensaio do que o Sistema Dia de Comunicação preparou para essas eleições. Mais uma jornada para nós, jornalistas. E vamos cumpri-la, como sempre cumprimos, com muita dedicação, muita transparência e muito empenho, mas com um objetivo, para que você faça, no dia da eleição, a escolha correta de acordo com a sua consciência. Uma boa noite, a gente se encontra amanhã no Jornal Dia News a partir das 13h10. E eleições, você sabe, passa pelo Sistema Dia de Comunicação, a sua decisão passa por aqui.